Alô, Ativista sim, ficamos feminista, sem som. Não sei se a Kátia equipe Tela técnica fez do um outro lado poderia doutoramento nos na ajudar. Inglaterra em estudos de desenvolvimento e é mestrada em Gênero e Desenvolvimento. Ela trabalha mais de 20 anos como pesquisadora e consultora independente para organizações governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, na área de cooperação e desenvolvimento, igualdade de género e direitos das mulheres. Kátia Taela está muito envolvida em reflexões sobre a produção e disseminação do conhecimento em Moçambique e empenhada em romper as hierarquias do conhecimento e democratizar o conhecimento a partir do seu engajamento como ativista social e como feminista. Bom, é importante trazer, situar as colegas, porque depois vocês vão ouvir das suas intervenções estas ligações e as suas experiências. Mas a nossa mesa redonda, como vocês viram, é sobre saberes situados, sentidos, engajamentos e perspectivas antropológicas sobre género, sexualidade e saúde em Moçambique. O que é que nós pretendemos com esta mesa? Pretendemos trazer outras lentes, na verdade, outros olhares, outros sentimentos, outros sentidos em relação ao que se escreve, ao que se diz sobre estas temáticas, num contexto em que nós estamos a viver 50 anos de independência em Moçambique. Alguns de nós já tinham nascido, outros, a maior parte, penso, aqui presentes, nasceram depois da independência e sentimos que foram feitas e temos várias conquistas, mas ainda há muitos desafios que nós percorremos, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da contribuição da pesquisa social e antropológica em Moçambique. Por isso nós chamamos a esta mesa redonda Saberes Situados, mas se calhar perceber um pouco o que é isso de saberes situados. Muito brevemente, saberes situados dizem respeito a perspectivas localizadas, não que nós não estejamos conectadas com o universo global, mas porque os saberes localizados, os saberes situados, nos permitem compreender o conhecimento produzido a partir de uma posição específica, que diz respeito à história, à cultura, inclusivamente ao corpo, portanto, também à parte corporal. E aqui também queremos dizer que o nosso olhar antropológico é moldado tanto pela posição de quem observa, quanto pelas experiências daqueles que também são observados. Portanto, nós temos esta posição como antropólogas. Portanto, é a partir dos saberes situados na antropologia que que são feitos, neste caso, fazemos um convite para valorizar, através destas 3 mulheres moçambicanas antropólogas, que vão valorizar a pluralidade de vozes, de reconhecer também a imparcialidade de toda a produção científica e explicar a posição de quem fala e quem produz um conhecimento. Vamos dizer que a nossa mesa tem duração de 1h30. Nós vamos fazer uma ronda de conversas, de perguntas, onde cada uma das oradoras terá para cada pergunta 3 minutos, temos que dizer assim, é muito pouco tempo para tanto que elas têm para dizer, mas é só um início. E vamos também ter a oportunidade de, depois das várias provocações que serão aqui feitas com certeza, ter uma possibilidade de debate, não é? Com o envolvimento da audiência, e depois teremos reflexão e o fecho desta mesa. Então, eu gostaria de começar só a perguntar às minhas colegas, mas depois vou-me sentar convosco. Mas sinto-me melhor de pé. Vocês também podem ficar à vontade.
Tem um microfone aí e vou perguntar, mas a propósito desta conferência, uma belíssima oportunidade para nós partilharmos, para nós desconstruirmos. Carmelisa, o que vos traz para todos, todas, a este painel? E o que é que vos incomoda? O que é que te incomoda, Carmelisa, em particular? A lista é grande. Boa pergunta. Sim, obrigada, Esmeralda. Eu acho que eu vou começar por aquela nota que apresentaste quando me apresentaste sobre a questão do falar a língua do colono, não é? E é um dos aspectos que já há algum tempo me vem incomodado. A nossa história, a história da colonização, foi muito particular, não foi muito particular no sentido de única, mas foi muito particular no seu projeto de eliminação do conhecimento indígena ou conhecimento nativo, conhecimento local, incluindo na diminuição e da desvalorização das nossas línguas. O que significa que para o progresso social, para o estatuto social, o domínio da língua do colono era algo que era importante. E nós ainda temos na nossa sociedade, por razões que eu até concordo que assim se tenha estabelecido, uma hegemonia da língua portuguesa. Mas o que acontece é que, no meu caso, embora eu fale e domine, e é a única língua que eu efetivamente falo do nosso país, embora compreenda algumas, nomeadamente as das famílias dos meus pais, o Chissena e o Axabo. Sei quando estão a falar, mas não compreendo o suficiente para me comunicar, porque fui bastante insultada pela minha avó em Chissena, portanto sei exatamente quando me estão a chamar a atenção e o que é que estão a dizer. Entendo também bastante de Makua, o suficiente para perceber o contexto das conversas, mas não o suficiente para me comunicar, porque trabalhei muito em zonas de língua Makua. E a verdade, como eu fui-me apercebendo ao longo do tempo, nesta experiência, há uma corporalidade quando nós fazemos antropologia, quando estamos no campo, quando engajamos com as comunidades e com as pessoas com quem interagimos, de quem nós somos, o que é que trazemos para o campo e os benefícios, as mais-valias e as nossas fragilidades. E a questão do não domínio das nossas línguas, para mim, eu sei que há pessoas que dominam a língua que fazem antropologia em Moçambique, mas no meu caso, não é uma questão simplesmente linguística, é uma questão também dos significados e da tradução. As palavras trazem consigo a construção de uma estrutura social, do entendimento da realidade. E perceber, porque às vezes na tradução traduzem-se as palavras, mas não os significados, não é? E durante muito tempo, eu trabalhei durante mais de 15 anos como consultora, fizemos pesquisa social que incluía inquéritos e na discussão, por exemplo, dos questionários, nós despendíamos bastante tempo, porque nós não temos as nossas línguas sistematicamente. Existe, claro, estão escritas, existem regras gramaticais, mas não estão ensinadas. Nós não temos, portanto, um conhecimento ainda expandido em Moçambique, como existe no Malawi ou na Zâmbia, na Tanzânia. Desculpa, só 2 segundos. Não temos esta sistematização e, portanto, não está escrito, não é? É tudo na base do oral. Então, passamos muito tempo a discutir, não é, os significados. E essa é a parte que me incomoda no sentido que percebi através desta minha limitação, não é,
que a forma como eu penso, não é? A forma como eu cresci e o entendimento que eu tenho da socialidade não conjuga com a língua que eu falo, Ok, não é? sim, E- obrigada. yeah, Queria é ouvir estas as outras colegas, a Sandra. O que é que te incomoda praticamente hoje? Ok. Então, o que é que me incomoda? A minha carreira combina antropologia, estudos de género e estudos feministas. Nós, como antropólogos, estudamos diversidade. E o que eu sinto ao navegar nos espaços de estudos de géneros e feminismo, mesmo quando falamos do feminismo africano, das análises locais, dos nossos contextos, incluindo a de Moçambique, há uma homogeneização e isso me incomoda. Porque não reflete aquela diversidade que acredito que cada um de nós percebe nas relações que se estabelecem entre diversas categorias. Não só categorias baseadas no corpo, mas categorias sociais, estatutos sociais, lugares que pessoas ocupam ao longo da sua trajetória de idade. Uma criança tem um significado. Uma mulher grávida tem outro significado. Uma mulher que já não menstrua tem outro significado. Isso são categorias sociais. E ao longo da vida, o papel, as questões de gestão, de poder, de voz dessa pessoa mudam. Mas como nós categorizamos de forma hegemônica o que é mulher, é único. Mulher é uma categoria. E isso me incomoda. Por que me incomoda? É porque nós estamos constantemente a falar da necessidade de descolonizar. Mas ao fazer isto, parece que estamos já a selecionar o que queremos descolonizar. Alguns aspectos dessa descolonização, sim, queremos e são nossa bandeira. Mas e questões da nossa realidade que nós temos aqui? O que é que nós fazemos com isso? Imagine, nos incomoda, mas é a realidade. E como é que nós lidamos com isso? Então, eu estou num lugar de muito desconforto, confesso, depois de quase 20 anos de trabalho nesta área, sinto um sentido de não está a ser justo aquilo que nós estamos a refletir na nossa escrita. E não estou a falar de muito longe, como disse a Esmeralda na descrição do meu currículo. A minha base de pesquisa é aqui em Moçambique, mas sou membro do corpo editorial da revista Feminist África e entrei em contato nos últimos 2, 3 anos com muita pesquisa sobre feminismo e género que provém destes outros pontos do nosso continente. Embora seja interessante ver algumas pequenas reflexões que transmitem estas dinâmicas que muitas vezes são ditas como pré-coloniais, mas que nós vemos formas de manifestação também no momento contemporâneo, mas ganham muito menos voz do que o discurso que, na generalidade, continua a fazer algo que até no estudo de género já foi criticado, que é a mulher vista como submissa e homem como poderoso. E esta nuance, esta binariedade contínua, e me incomoda porque a vida social não funciona dessa forma. Obrigada, Sandra. Kátia, o teu desconforto. Obrigada. O meu desconforto neste momento, o primeiro, é saber como é que eu vou gerir esses 3 minutos que me foram alocados. Eu não tenho o meu telefone perto de mim, eu não pus o timer para me regular. Então, esse é o meu primeiro desconforto. Eu também partilho dos desconfortos da Carmelisa e da Sandra, mas o meu desconforto é desconforto incômodo, que eu traduziria mais como uma espécie de dilema. E ele deriva precisamente da minha trajetória como pesquisadora e consultora no campo dos direitos das mulheres, igualdade de género. É um campo de promoção dos direitos das mulheres, promoção da igualdade de género. E isso isso foi informando a minha pesquisa. Desde cedo na universidade, quando estava no primeiro ano, eu descobri que eu era feminista. E isso orientou toda a minha trajetória académica e intelectual. Ao longo da vida fui fazendo pesquisas e essas pesquisas eu escolhia e continuo a escolher pesquisas que me vão pôr em contacto
com ativistas, com feministas, com pessoas que estão preocupadas com a transformação social a partir desse olhar muito particular, que é a transformação das relações de poder e das relações de género, independentemente de como a gente as defina. O meu desconforto e dilema começou quando fui percebendo, e cada vez mais, que há uma tensão entre a solidariedade, a afinidade política e a objetividade e análise crítica. Parecia, e porque eu quero trabalhar com grupos e continuo a trabalhar com pessoas que estão preocupadas com a transformação das relações de género, e como feminista também partilho, comungo de ideais de transformação, mas era como se, e sinto sempre, é como se, porque partilhamos dos mesmos ideais de transformação, então não podemos problematizar, não podemos criticar, não podemos trazer pontos para reflexão, não podemos perguntar porquê. Explica porquê, porquê que é assim, porquê que pensamos dessa forma, porquê que defendemos essas posições, porquê que não fazemos de forma diferente. Então isso sempre me causou e continua a causar desconforto. Obrigada. Nós vamos continuar. Acho que estas questões que vocês levantam, vamos ainda aprofundar. E vocês trazem desconfortos, mas como é que lidam com estes desconfortos do ponto de vista ético, epistemológico, metodológico, políticos? Não sei se podem partilhar conosco algumas destas experiências. Não sei. Queres começar? Pode ser ordem qualquer, escolham quem quer começar. Carmelisa, vamos seguir a ordem. O que eu tenho feito é, efetivamente, fazer a exploração dos significados etimológicos e o que é que as palavras construídas dizem sobre a socialidade, o que é que os termos enquadram dentro de si. E acredito que tem a ver um pouco com formação, um pouco de estruturalismo, um pouco de passado de linguística, não é? de estudos linguísticos e influência de estudos linguísticos no meu passado. E tem sido uma exploração muito interessante. Tem estado a ajudar, por exemplo, em refletir sobre a reconceptualização do género. Existem estudos nos feminismos africanos que, de facto, já iniciaram parte dessa discussão de como, explorando etimologias nas línguas africanas, nos podem explicar sobre o desenho das nossas sociedades e as lógicas ontológicas que nós temos. Como explicaste também na minha apresentação, trabalho muito sobre a descolonização dos saberes e as justiças epistemológicas, nas quais tenho tentado fazer conversas sobre em que pontos e em que espaços existe uma hegemonia que continua a apagar conhecimentos que podem contribuir para o conhecimento não só da África, portanto, o nosso conhecimento de nós próprios. Existe uma narrativa profundamente negativa e inclusiva de como se nós tivéssemos incapacidade dentro de nós, dentro das nossas culturas, de contribuirmos para o debate da reciprocidade, da igualdade, da inclusão, e que precisemos de trazer valores exógenos a nós e à nossa forma de pensar o mundo. No entanto, conhecendo exatamente não só as nossas organizações sociais e utilizando mais uma vez como é que nós nomeamos as coisas nas nossas relações, e não é para dizer que as culturas africanas são superiores às outras ou que temos aspectos positivos e negativos, mas é que existem dentro de nós também possibilidades na qual nós poderemos dizer, não é? Em vez do ponto de vista negativo, isto não é africano, não é? Dizer isto é profundamente africano, a democracia é profundamente africana,
destas formas. A inclusão é profundamente africana desta forma, não é? A igualdade de género ou aspectos de equidade de género são profundamente africanas desta forma. E estas discussões têm sido feitas e, para mim, tem sido bom engajar no espaço tanto das discussões decoloniais e agora parece que há uma discussão nova que é de imperialização, que é a descolonização do espaço imperial, e nos feminismos africanos. Ok, como é que eu tenho resolvido? Talvez eu vou olhar para 3 dimensões. E a primeira seria, eu acho que eu tento me enriquecer em termos de conhecimento. Faço um exercício, ultimamente tenho feito um exercício de ler mais sobre estudos, escritos, textos que trazem esta dimensão, que trazem realidades em grande medida do continente africano, porque é meu interesse particular, mas também de outros pontos do sul global. E gosto muito, ou me influenciou bastante, influenciaram as obras de Ifeoma Madiumi e Oranki Oreyumi, mas existem mais contemporâneas a fazer algumas dessas análises. E esse talvez seja o primeiro passo. O segundo, com colegas, conversando, discutimos estas questões, olhamos para a realidade, tentamos fazer trabalho de campo, temos limitações, sim, tempo, recursos, são desafios. Mas tentamos, a partir do cotidiano, tentar perceber questões que muitas vezes ignoramos do nosso dia a dia, mas que estão a trazer a imagem da forma, da diversidade de formas como as pessoas se relacionam. Então, o meu foco de pesquisa nos últimos tempos tem sido nessa vertente. E escrevo, publico, mas também participo em espaços como estes, de debate, de diálogo, de plataformas com estudantes. Tínhamos um grupo chamado Young Women Leaders, e a ideia era fazer estas discussões num espaço de enriquecimento, mas também um enriquecimento a partir de nos conhecermos melhor como sociedade. Finalmente, em termos políticos, acho que aí vou ter com a Kátia, há desafios, é difícil navegar num espaço político. Aqui falo da realidade moçambicana, me considero feminista, me considero uma estudiosa de género, mas acho que alguns dos pontos que a Kátia mencionou são válidos. Não existe necessariamente uma abertura ao debate nas nossas plataformas, e eu acho que é imperioso que ideias divergentes tenham espaço para poderem existir. É um pouco difícil, dá um pouco uma sensação de estar a ser ostracizada pela diferença. Então, conversar trazendo o diferente não é necessariamente bem-vindo neste espaço. E isso é difícil. E acho que é algo que temos que pensar melhor como avançar. Obrigada, Sandra. Bem, eu como é que eu lido com esses dilemas? Para mim, acho que exige uma vigilância, não é? Eu constantemente me pergunto o que é que eu estou a produzir, o que é que eu estou a gerar, como é que eu estou a analisar, como é que eu estou a escutar em primeiro lugar e como é que eu estou a interpretar e analisar as coisas que eu escuto quando alguém me concede uma entrevista ou faço observação participante. Então, às vezes causa angústia, porque a pessoa está constantemente a policiar-se, a policiar o seu pensamento, mas eu acho que é necessário. Acho que como académicos, pessoas que leem e escrevem, nós temos demasiadas certezas, nós devíamos nos questionar mais, devíamos exercer mais a reflexividade. Mas, para além disso, eu procuro, ao longo do tempo, eu fui repensando as metodologias que eu utilizo quando estou a fazer pesquisa. E antes era capaz de chegar e dizer: Brenda, preciso entrevistar-te sobre este assunto e aquele assunto. Mas agora eu começo a fazer diferente, pensar, ok, Brenda, Jéssica e outras, temos este assunto, podemos explorá-lo. Como é que a gente pode pensar metodologicamente juntas também?
para mostrar, para construir em conjunto todo o processo de pesquisa e de produção de conhecimento. E isso é fundamental. Isso é fundamental para reduzir o distanciamento entre académicos e ativistas, mas isso é fundamental também, até pelo que o Euclides dizia no início, não é? Nós temos que criar pontes e promover diálogos entre várias formas entre vários tipos de saberes, não é? E se nós recusamos os saberes, mesmo que não os problematizemos, eles orientam práticas, eles orientam o fazer. E nós às vezes queremos influenciar o fazer sem interagir, sem agir sobre o saber. E eu penso que precisamos também de uma certa humildade da nossa parte para escutar e para desenvolver metodologias que sejam realmente mais acomodativas. Obrigada. Muito obrigada. Acho que vocês já anteciparam a minha última questão, que tem a ver com como é que se pode avançar neste aprofundamento das questões que foram aqui colocadas. Pode ser a primeira, exatamente porque trazes este sentido de reduzir, de promover o diálogo, a interdisciplinaridade, o espaço não só académico. Então, como é que podemos avançar neste sentido e o trabalho conjunto? Acho que a resposta a essa pergunta ela tem que ser contextualizada, fazendo referência ao momento que Moçambique vive, mas também fazendo referência ao próprio tema desta conferência, não é? E um dos motivos que me fez querer fazer parte deste painel desta mesa redonda, perdão, é que Moçambique está numa encruzilhada crucial, em que nós temos cada vez maior polarização política, e a polarização política nos assusta, a polarização, o conflito, a tensão de ideias nos assusta. Mas ela também é produtiva, ela mostra que as pessoas têm uma opinião, estão a refletir sobre as questões, e nós precisamos realmente aprender a escutar-nos e aprender a respeitar opiniões dissidentes. Nós respeitamos, nós escutamos apenas por escutar, mas pelo seu valor argumentativo, pelas evidências que apresenta, pela lógica do pensamento. Então eu acho que isso é fundamental. E práticas que realmente nos ponham, nos possibilitem de dialogar com pessoas que pensam como nós, mas com pessoas também que pensam de forma diferente, que constroem os seus saberes e as suas lógicas de pensamento de outra forma, são cada vez mais essenciais e serão fundamentais para o Moçambique que queremos construir nos próximos 50 anos. Sobre que caminhos seguir. Particularmente, eu gosto muito da ideia que nós precisamos nos conhecer melhor. A diversidade das nossas realidades e que estão em constante transformação. E eu penso que mais estudo, mais pesquisa nos ajudaria a ter muito mais subsídios sobre as diferentes formas como relações sociais ocorrem nos diversos espaços deste Moçambique. Então eu diria sim, mais pesquisa, mas para isso significa mais parcerias, mais sentido de trabalho conjunto, mais tempo, mais recursos financeiros para podermos fazer essa pesquisa. Então é este quadro. Talvez mencionar um pouco uma coisa que parte de nós faz também, que é pensar junto, trabalhar junto. E escrever, ter apoio, independentemente
independente do nível, desde retiros de escrita, espaços de debate, de reflexão, de pensar, porque muitas vezes a academia nos puxa para um lugar que nos exige um trabalho individual e não nos transforma, não nos enriquece. Já dizia o velho ditado, se queremos ir longe, vamos juntos, vamos juntas. Então eu penso que precisamos também deste estar junto para pensar. Um, yeah, um, eu queria ser um pouco, não é do contra, mas não é do contra. Eu concordo com o geral que foi dito e esta questão da comunhão é extremamente importante e, de facto, é algo que dentro das nossas práticas, a comunhão, a reciprocidade, a relacionalidade é fundamental na nossa forma de estar. E uma das grandes críticas que nós temos feito muitas vezes aos diferentes aspectos, incluindo dentro da teorização e da conceptualização do género, é esta questão da concepção do género no indivíduo e não na relação e no coletivo, não é? Então, a nossa forma de estar é coletiva. No ponto de vista da descolonização, parte das metodologias tem-se abraçado a questão da coprodução, do respeito de quem contribui para o conhecimento, reconhecendo não só o cientista, não é? Mas também todos que ajudaram a coproduzir aquele conhecimento. E, na verdade, ganha-se muito com esta coprodução. Estes são aspectos que eu acho que, do ponto de vista mais institucionalizado, dentro da ciência social, são muito interessantes. A parte onde eu quero ser um pouco do contra, não é bem do contra, ou fazer um caveat, é a questão de precisamos de mais financiamento. Eu acho que estamos excessivamente presos à questão monetária, não é? Recurso não é só dinheiro, não é? É tempo, é presença, é comparecença? Existe isso? Comparecença. E parte da nossa coletividade, não é? Onde a nossa diversidade inclui a diversidade de posses, em que temos os tios mais ricos e os primos mais pobres, e todos vamos comparecer como iguais na mesma atividade, no casamento, no funeral, etc., cada um com o que tem e com o que pode, não é? Então, não podemos, e eu acho que é parte da nossa emancipação é essa, temos que nos desconectar de estarmos limitados pela falta de recursos, porque vamos continuar por muito tempo com falta de recursos, embora sejamos ricos em recursos, mas que não temos acesso, mas a parte dessa conversa, não é? Com os recursos que temos, não é? Podemos ir muito longe na mesma. Não é? Todas trouxeram elementos ricos para reflexões ainda muito mais profundas. Bom, eu acho que antes de fazer assim uma visualização e um resumo de o que é que eu percebi, o que é que captei da nossa conversa riquíssima, acho que vou pedir ao público, vou deixar espaço para perguntas, questões, intervenções. Está aberto o debate. Por favor, digam vossos nomes. Não sei se queremos também saber a instituição, mas acho que... Ok. Bom dia, ainda é bom dia? Quero acreditar que sim. Bom dia, chamo-me Brenda Campos. Trabalho para a Fundação Friedrich Ebert em Moçambique e sou coordenadora do Centro de Competências de Gênero para a África Subsaariana. Eu, quando olho para o tema, na verdade, eu tenho que dizer também o que me incomoda, né? Eu acho que é justo dizer uma coisa que me incomoda. Eu estive atenta e eu tenho esta lente, é automática. Não sei, para quem trabalha com gênero, algumas lentes são muito automáticas. Eu, quando olhava para o programa, estou feliz que está aqui o pessoal do Yes, eu dizia, meu Deus, é male dominated. É um programa totalmente masculinizado, vamos assim dizer. Peso embora,
nós temos esta mesa redonda que pode ser uma das poucas que tem um painel rico só com mulheres. Isso me preocupa, me incomoda muito, que parece que é um pedido de favor constante dos outros sentidos, dos outros saberes e as outras lentes estarem nas outras temáticas. E eu dizia a Cátia hoje de manhã que não me interessa muito vir a esta mesa, porque eu quero ser o problema nas outras mesas. Porque as outras mesas, para mim, não têm esta lente. Não têm estes sentidos, estes saberes. E eu acho que isto está a faltar muito e nós temos que começar a mudar isso. Então isso me incomoda. E me incomoda em quase todos os espaços que a gente tenta criar. Há uma falta generalizada de intenção de inclusão. Intenção, a falta de intencionalidade. Não sei se é assim que se diz. Mas temos que parar de pensar ou de agir como se tem que ser ao acaso. Existem mulheres a pensar economia. Existem mulheres a pensar democracia. Existem mulheres a pensar governação. Não pode parecer que aquelas temáticas somos apenas consumidoras. Então, este é um recado que eu deixo, que eu acho que os organizadores têm que começar a pensar nisso. Então, uma das soluções para mim tem que ser a questão da intenção. Nós temos que começar a ser intencionais na equidade de género. Temos que começar, antes de fazer qualquer coisa, começar a pensar até que ponto estão envolvidas todas essas diversidades, especificidades de conhecimento, mas também de ponto de partida. Até que ponto? Então, eu penso que isso é muito importante. Localizar, como estavam aqui a dizer, algumas coisas é muito importante. Me viu muito, desculpa se estiver a alongar, com a questão da língua do colono. Eu sempre penso assim, meu Deus do céu, essa questão da língua do colono. Embora também, para a gente ter acesso à informação, ao conhecimento em outros formatos, temos que, de alguma forma, entender como é que o opressor, né, se comunica às vezes. Então, tem estes dois lados. Mas o que eu queria dizer é que a língua pode ser um grande instrumento de opressão e exclusão. E nós temos que começar a entender, reparem bem, quantos dos papéis que estão a ser apresentados aqui, das pesquisas, façam essa pequena pesquisa. Quantas delas serão traduzidas na língua local? Muito poucas. Muito poucas. Mas posso vos garantir que 90% serão traduzidas para inglês, para francês, para alemão e todas as outras. Então, o que significa isso para nós? Quando a gente fala de trazer a nossa língua, não é? Aquilo que é o nosso saber, porque realmente traduzimos palavras sem sentidos, como é que nós devolvemos este saber nas línguas locais? Isto está a falhar muito no nosso país. A última coisa também é como essa própria língua também é um produto do mercado, né? Eu mesma estou a fazer aulas de francês. Por que eu não estou a fazer aulas de macua, de swahili? Eu mesma. Então, há uma mercantilização da língua porque é um produto. Para me contratarem na Fundação Friedrich Ebert, eu tenho que aprender alemão. Então, há algumas coisas que temos que começar a colocar na nossa agenda. Obrigada. Estou a ver mais. Dia de falar, podemos dar a palavra e depois voltamos aqui para a nossa. I don't know what to do. Are you saying I should stand or speak louder? Anyway, greetings. My name is Nomzamo. I'm from Rhodes University in South Africa. I just want to echo what the other speaker just said. I think it's very significant and important. One of the first things I did when I saw the program was, where is gender? We are women, because I don't understand how we can reflect in 50 years of independence if we're not having these conversations. A big part of my research, actually, and I'm obviously inviting you guys to come to my panel, which is the next one. And part of my research was on the Umkhonto weSizwe in South Africa and the PAC women's sections. I'm trying to understand in exile what were the women's sections doing. To prepare for this, similarly, I looked at what the women's sections in Mozambique. Must I speak slower? Okay, sorry, I'm a bit excited. So
I mean, we can't reflect on 50 years of independence if we aren't asking what is happening with the gender question. It's significant and crucial, and I think the speakers have gone into the specifics and the particularities of it in a local context. I think my question really then, which is based on my own research interest, is what is happening with the women's movement now compared to 50 years, before this, and are political parties working with the women's movement in Mozambique in a tangible and intentional way? Because I think what the previous speaker is noting is significant, not just for what was raised in regards to funding and solidarities, but in terms of tangible change. Is that happening for women in Mozambique? What is the women's movement doing? And are political women's wings actually working with the grassroots women's movement in Mozambique? Thank you so much. Uma intervenção online, não sei se é possível alguém, se podemos ouvir. Não sei se me ouvem. Bom dia. Bom dia, sim, conseguimos ouvir. Por favor. Oh, que bom. Muito obrigada. Meu nome é Denise. Eu trabalho no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que é uma instituição afeta ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E estou agora, né, na carreira de investigação científica, mas sou mulher. E as questões de gênero são questões que nos tocam a todas, obviamente. Não só nessa vertente, mas em muitas outras. Hoje em dia, discutir o gênero é algo muito mais abrangente do que essa temática, né? Mas, olhando para a nossa roda de conversa, logo que a primeira pergunta foi feita, tocou-me profundamente. Não sei se já conseguiram perceber o meu sotaque. Acredito que sim. Eu sou nascida no Brasil, mas sou moçambicana, vivo cá há 20 anos e minha relação com Moçambique começou muito antes disso. Então, eu digo que começou quando eu nasci, porque eu sou filha, né, de pais, avós, enfim. Nós todos sabemos como é que são as conexões no Brasil, né, tanto como são aqui em Moçambique. E quando se colocava, logo no início da conversa, né, do que vos incomoda, por que eu tenho interesse em conversar sobre questões de gênero? Elas começaram a me tocar muito mais profundamente depois que vim para cá, né, para Moçambique, porque eu sinto fortemente essa questão dos papéis de gênero muito presentes na sociedade africana, de uma forma geral, e como bem falava, né, deixa eu ver quem foi que falou sobre isso, acho que foi a Sandra, né, que falava nessa questão de vencer, né, esses papéis, né, e de trazer alguma transformação, né, foi a Kátia, uma transformação das relações de poder e das relações de gênero. E eu gostaria de trazer aqui um contributo no sentido de colocar mais algo aí sobre o que incomoda. Eu também gostaria de ter direito de falar sobre o que me incomoda, né, porque ouvi falarem que nossos estudos cá em Moçambique, cá em África, né, de certa forma, eles sofrem com essa hegemonia ocidental. E eu venho de lá. E é isso aí que me toca bastante. Por quê? Porque venho sempre com aquela perspectiva de que concordo plenamente, nós só fomos subjugados, né? E se olharmos para a história do Brasil, a subjugação foi ainda pior, porque os nativos foram praticamente dizimados, quase ninguém ficou, né? E fomos obrigados a aderir àquela língua. As línguas nativas quase que desapareceram, são faladas em pontos muito específicos do país, portanto, a nossa história é igual, é a mesma. Entretanto, eu gosto de olhar para essa questão de gênero com um outro olhar, que é o seguinte: sim, nós fomos subjugados,
caminhamos, falamos hoje a língua portuguesa, as influências de fora estão no nosso meio, estão dentro das nossas sociedades, e muitos de nós hoje somos uma mistura, né? Uma mistura de conhecimentos, uma mistura de entendimentos e de visões de mundo. E como é que a gente fala hoje em pureza de conhecimentos, em pureza de ser e de estar, né? Nós africanos só pensamos assim, só somos assim. A questão que eu queria colocar é: será que quando nós determinamos que aqui em África nós somos assim e todo o resto não é africano, será verdade? Será que não há muito do que veio de fora que acabamos introjetando e que hoje faz parte do nosso ser e estar? A outra questão que eu colocaria também é: o que é que nisso tudo precisamos salvaguardar? O que é que não se Obrigada. pode perder do que é nosso como África? Eram questões que eu gostaria de colocar aqui. São Obrigada. questões que me incomodam. Tá bem. Obrigada. Obrigada, Delen. Obrigada. Tá bem. Vamos pedir, espero que tenham anotado as questões ou a questão colocada pela Denise. Pode. Mas acho que não se posso. Primeiro, muito obrigado. Eu chamo-me Sebastião Sibindi. Gostaria primeiro de parabenizar a mesa redonda e a colocação dos incômodos, que às vezes muito dos incômodos não são particulares também, em algum momento chegam a incomodar as outras pessoas que têm curiosidade ou que têm mesmo trabalho em matérias de pesquisa sobre gênero, sexualidade e outras áreas. Principalmente quando a doutora faz, é um incômodo que eu partilho também, a ausência de reflexão ou fazer-se uma epistemologia das reflexões que estão a ser feitas em relação a matérias de gênero. Porque nós, muitas das vezes, quando falamos de gênero, parece que são receitas feitas, concluídas e que só carecem apenas de uma implementação. E muitas das vezes isso tem dado muitos problemas para aqueles que, como eu, fazemos o trabalho de campo. Em algum momento nos dizem, façam a implementação de um projeto, e em algum momento temos as componentes de gênero que temos que seguir, mas em algum momento não temos em conta o que aquela comunidade tem como estrutura de funcionamento, como o gênero é concebido, é percebido naquela comunidade. Mas isso acontece muitas das vezes por falta dessa epistemologia em matérias de reflexões, em matérias de gênero. Sempre estarmos a refletir sobre as matérias de gênero. Não pensarmos que são receitas completas que carecem apenas de implementação. Isso acontece muitas vezes, eu tenho visto dentro das organizações da sociedade civil, ONGs, em que quando se fala de matérias de gênero, são concebidos como matérias acabadas. Vamos implementar o empoderamento da mulher, vamos fazer o empoderamento econômico da mulher. Muitas das vezes, dentro dessas organizações, a ausência de indivíduos capazes de refletir nos seus próprios programas, nos seus próprios projetos para implementação. Então, isso, em algum momento, cria muitos constrangimentos, até, em algum momento, cria algumas fricções que acabamos tendo questões sociais de repulsa quando se implementa ou tenta-se debater algum assunto sobre o gênero, mas por causa dessa insensibilidade em termos de pensarmos que a sociedade está estruturada, mas nós temos um problema que identificamos e queremos implementar, em algum momento, uma transformação naquela comunidade. E como fazer isto? E um incômodo que é particular para mim é que muitas das ONGs e ativistas sociais têm, em algum momento, a dificuldade de justificar
ou fundamentar a razão e a pertinência do debate sobre o gênero. Muitas das ONGs e muitos dos ativistas sociais têm a dificuldade de justificar e fundamentar a urgência do debate sobre o gênero. E isso, em algum momento, cria vários problemas, porque cada ativista, cada organização concebe a matéria de gênero segundo aquele que é o seu programa. E, em algum momento, isso fecha a sociedade ou a comunidade para a recepção de reflexões em matérias de gênero. Isso, eu posso trazer uma hipótese, pode estar a acontecer por causa da separação, ou da separação entre os acadêmicos e as organizações. Porque, em algum momento, eu estou feliz por perceber a forma como a academia, as pessoas que se dedicam à pesquisa, refletem matérias de gênero. Mas, se estivéssemos dentro de uma organização, estaríamos a receber os conceitos e os conhecimentos sobre gêneros como matérias de imposição e que não carecem de reflexão. Obrigada. Então, obrigado. Obrigada. Bom, não sei se aqui ainda há mais duas questões. Vamos receber. Faça favor. Por favor, sejam breves, o tempo está a correr. Vamos aproveitar as nossas oradoras para tentar responder. Bom, boa tarde a todos e a todas. Chamo-me Lili Marlin, sou estudante de Psicologia Clínica e da Saúde na Universidade Pedagógica de Maputo. Falando daquilo que me incomoda, na verdade, com relação ao gênero, eu talvez poderia dizer que muitas das vezes o gênero é visto de forma fixa e olham-se mais para as questões sociais e papéis homem, mulher, tendo em conta que nós agora estamos num país, ou em Moçambique, hoje em dia a questão de gênero mostra que há outras expressões e outras identidades. Então, penso que é isso que, de certa forma, me incomoda, porque deixa-se de lado algumas expressões e algumas identidades de gênero. E, bom, quando estiveram aqui a explanar, em algum momento falou-se da necessidade de pensarmos em conjunto e desenvolverem-se pesquisas para, de certa forma, ajudar a trabalhar em conjunto. E a minha dúvida é, eu gostaria de saber como transformar na prática esse desejo de pesquisa coletiva em ações concretas, tendo em conta que nós estamos em um contexto em que ainda valorizamos o trabalho individual. Obrigada. Muito obrigada. Temos a última fala aqui, a última intervenção. Aqui à frente. Bom dia, aqui Francisco 50. Eu estava aqui a pensar, estava a prestar atenção na vossa biografia, percebo que são todas formadas no Ocidente, então tem uma ligação forte, teórica, epistemológica, ontológica com o Ocidente. E eu estava a perguntar-me, como especialistas que têm uma experiência muito longa no ramo, qual é o esforço que têm feito para libertar-se das amarras, até certo ponto, conceituais, teóricas, ontológicas, ou, poderíamos dizer, não necessariamente amarras, mas como é que fazem, como é que navegam a pesquisa no nosso contexto, considerando que tem todo este background do Ocidente. Não estou a eliminar a relevância desse background, mas estou a reconhecer que nós, como um grupo que pensa, a nossa sociedade, temos essa grande limitação, não produzimos as nossas metodologias, não produzimos epistemologia. Nós importamos epistemologia e depois pensamos na nossa realidade.
pensar a nossa realidade partindo de uma epistemologia ocidental ou ter um caso de estudo partindo de uma epistemologia ocidental faz do estudo de caso necessariamente um estudo local ou só uma visão do local a partir do que é ocidental. Reconheço que existe uma limitação do número de pesquisadores que nós temos para criar nossas próprias epistemologias, mas gostaria de ver como é que são especialistas, são experientes, eu sou jovem, gostaria de saber como vocês navegam isso. Obrigada. Muito obrigada por esta última questão que vai encerrar as intervenções. Vou passar às nossas oradoras para responderem na medida do possível. Têm também 3 minutos. Podem responder 2 questões cada uma, sim, ou uma questão. Teremos tempo para conversar durante a hora do almoço, porque acho que são questões que não conseguimos responder todas neste momento. Bem, antes de mais, agradecer a todas as questões que foram muito boas e o engajamento com a nossa fala, que de facto reflete, para nós, eu acho, falo por nós, e estou a ver todas a concordarem, significa que realmente a nossa fala trouxe, mexeu com as pessoas e com o sentimento das pessoas. Eu ia me focar nas primeiras 3 perguntas, mas esta última pergunta eu acho que todas vamos precisar de responder. Sim, formámos-nos no Ocidente, mas formámos-nos aqui também, não é? Estudamos aqui nas escolas públicas de cá e viemos trabalhar cá, não é? Engajamos com o contexto, conhecemos bem o contexto. Não é verdade que nós não produzimos epistemologias aqui. Não é verdade. Nós temos uma escola sociológica muito forte de formação, construída aqui, nós temos um projeto de independência que incluía a construção epistemológica. É verdade que com base em influência da epistemologia externa, mas com uma tentativa também da inclusão africana. Existem discussões no continente na qual fizemos parte, na metodologia da história, na metodologia da sociologia, na metodologia inclusive na discussão da arqueologia, psicologia, etc. Portanto, há uma história e depois existe um abandono, que eu preciso sempre denominar, depois dos ajustamentos estruturais, que dizimou, não só em Moçambique, mas em todo o continente, a produção epistemológica africana. E neste momento este debate da descolonização é um bocado da recuperação de uma construção e discussão que nós já tínhamos há muito tempo. Então, também valorizarmos a nossa história, de onde viemos e do que conseguimos fazer é importante, e também não ficarmos presos na nossa pobreza epistemológica, da nossa não contribuição, não é? Este seria, e depois acho que a Sandra e a Kátia poderão falar, incluindo a Sandra e a Esmeralda, que especificamente estiveram na construção epistemológica na universidade. Em relação às primeiras questões colocadas, obrigada. Em relação à devolução, é um ponto muito, muito bom e fundamental. Este diálogo é necessário, precisamos de fazer melhor. We need to do better. Não é? Em relação à mercantilização da língua, a discussão sobre a língua e a produção da ciência nas nossas línguas é uma discussão também da descolonização que já vem de muitas décadas. Podemos aprender o alemão e uma cua, não é? Não precisa de ser ou, não é? E pode aparentemente uma ser mercantilização, mas a outra ser de suplementação e reforço do conhecimento, de tornar a nossa capacidade de conhecimento e profissional mais forte, não é? Essa seria a minha abordagem. Portanto, quando eu penso nas nossas línguas, é de reforçar o que se conhece, porque há uma pobreza quando nos desligamos dela, não é? E se falamos da intencionalidade de trazer as mulheres que estão a pensar todos estes assuntos para todos os painéis, também da intencionalidade de trazer o nosso conhecimento, mas também fazer melhor quando produzimos o conhecimento, também irmos discutir e sermos criticados. Não é só levar, não é? Há uma verticalidade
das melhores experiências que eu tenho no campo é quando eu sou feita a sentir humilde pela minha arrogância, não é? De achar que tenho conhecimento e de ser questionada na minha posição, nas minhas abordagens. Mas muito obrigada exatamente por este um pouco chega para lá, porque é isto que é necessário, né? Em relação à questão que eu acho que é muito, muito boa, esta da participação da mulher e da transformação, que nos foi colocada, há uma história constante, um recorrer constante dos processos revolucionários. As mulheres participam, mas têm que relegar para o lado os seus interesses, porque primeiro é o conjunto e depois é que vem o interesse da mulher. Então, temos que continuar a puxar no sentido de o interesse das mulheres é parte do interesse do conjunto, não é? Não se pode considerar que as revoluções estão feitas, bem feitas, quando os interesses das mulheres têm que ser adiados, não é? Então, acho que é uma mensagem que temos que continuar a falar, porque eu pensei aqui no movimento emancipatório dos escravos, no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, nos nossos movimentos de independência e os nossos projetos sociais, nos quais nós tivemos sempre que adiar os nossos interesses. Obrigada, Carmelisa. Queria só, onde é que está aqui este detalhe importante? Não, é o que diz, a luta feminista continua ou contínua, não é? Ou contínua. Contínua. Posso só, o último que ia falar era sobre esta questão da interconexão global. É um ponto da Denise que apresentou sobre a essencialização da cultura africana e isto de tornar a cultura africana como excluída do resto do globo. É um ponto muito importante também. Eu acho que estas discussões têm dois pontos. Não é tanto o excluir a cultura africana do resto do globo, porque nós falamos muito da interconexão que nós temos, incluindo do facto da nossa população ter sido exportada para os vários pontos do globo de forma forçada, mas trata-se de visibilizar os aspectos da nossa cultura que têm estado a ser apagados e que podem fazer a contribuição justa para o entendimento da humanidade, incluindo da nossa própria humanidade. Obrigada. Vamos pedir brevemente, Sandra. Tá bom. Eu ia referir-me sobre a questão da formação no Ocidente, para dizer que eu não acho que é o lugar que nos define. Eu concordo com o que a Carmelisa disse, mas também foi no Ocidente, esse tal Ocidente, onde eu tive acesso a um maior espólio de material escrito sobre o meu continente, que aqui no meu continente não tenho acesso. Então, quer dizer, o espaço, por causa dos privilégios que tem a capacidade de ter recursos que eu aqui nem hoje consigo ter, enquanto fiz a minha formação lá. Então, compreendi muito mais sobre o meu continente quando estive fora, do que principalmente nós, falantes da língua portuguesa, onde a maior parte do material produzido sobre o nosso continente não está nesta língua, está na língua inglesa, francesa, e então eu não acho que é necessariamente aquele lugar. E eu acho que aquele lugar nos ensina a pensar e a desconstruir as coisas que aprendemos lá também. Então, pelo menos é assim que eu me engajo com o espaço acadêmico. É por isso que hoje faço essa crítica. E como dizia a Carmelisa, eu e a Esmeralda, por exemplo, somos docentes no Departamento de Arqueologia e Antropologia. E é propositado que nós garantimos que os nossos planos analíticos contém uma percentagem significativa, pelo menos metade a 75% do material que cobre o continente. E mais ainda, dentro desse, colocamos o máximo possível de material produzido localmente, porque nós queremos saber o que está a acontecer aqui, e é isto que nós queremos discutir também com estudantes. Então, não acho, é só para dizer que não acho que é o espaço que nos defina. Uma coisa que não tinha a ver com nenhuma das perguntas, quando a Carmelisa mostrou a luta feminista, é um ponto que eu também gostaria que nós puséssemos na mesa para refletir, e é este constante uso de metáforas de guerra.
eu não sei se constrói, guerra destrói, e eu não sei se, pelo menos é essa analogia que eu faço. É mesmo só um ponto para debate. Obrigada. Eu, como já não há mais tempo, acho que eu posso responder apenas a uma pergunta. Obrigada. É. Eu vou escolher sobre a receita fechada, que na verdade não foi uma pergunta, foi uma reflexão, e eu acho que é uma reflexão muito importante. E especialmente estando nesta conferência do IES, acho que a pergunta é o trabalho de género, nessa área de género, foi sempre financiado por dinheiros da cooperação, da indústria da cooperação para o desenvolvimento. E houve muito menos financiamento. O IES e algumas outras instituições são uma exceção. Financiamento para pesquisa, financiamento para análise. Então, essas receitas prescritivas, elas encontraram um terreno muito fértil e continuam a encontrar. Então, há muito poucas instituições que fazem realmente pesquisa nesta área e que poderiam contribuir para ampliar o nosso conhecimento, para expandir os nossos horizontes de análise. Sobre a pergunta, é só um comentário acerca, desculpa, eu disse que ia responder uma, mas vou mais dois. Não, sobre o movimento das mulheres, concordo sim que não podemos refletir sobre os 50 anos de independência de Moçambique sem falar sobre o que aconteceu na área de género, mas a verdade é que não era esse o propósito deste painel, desta mesa redonda. Nós queríamos refletir sobre saberes, trazer reflexões sobre saberes situados a partir da nossa experiência de trabalho nestes campos. Então, não é que a gente entenda a relevância da pergunta e podemos conversar no intervalo sobre o assunto. Finalmente, Universidade do Norte, absolutamente. Eu acho que é uma pergunta muito, muito, muito boa. E já estou a terminar, Esmeralda. É uma pergunta muito boa. Mas a verdade é que nós somos feitos de múltiplas influências, não é? E acho que para tocar no ponto da Denise também, nós somos feitos de muitas influências. E é irónico, sim. Eu, tal como a Sandra dizia, eu fiz o meu doutoramento numa universidade inglesa, tinha uma orientadora alemã, um orientador inglês, estava a fazer pesquisa sobre o Brasil e Moçambique, sobre Sul-Sul. Era irónico, mas eu lá encontrei materiais que eu nunca encontrei em Moçambique sobre Moçambique. Então, acho que nós também temos que... E claro, nós desenvolvemos o sentido crítico e análise que nos permite expandir as nossas referências, expandir as fontes que inspiram o nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Kátia. Obrigada, Sandra e Carmelisa. Vou mesmo fazer assim um jeito de conclusão, falar do incômodo, do desconforto, afinal é fundamental, porque normalmente nós podemos nos sentir mal e muitas vezes a nossa cultura, o tabu, as condições políticas nos impedem de expressar e de discutir aquilo que nos incomoda. Porque nos incomoda porque sentimos e, portanto, é também corporal, como eu vos dizia, quando falamos dos saberes situados, que mexem não só com a nossa história, e ouvimos aqui a herança colonial, como cria desconforto, o fato de sentirmos que há uma limitação. Pertenço àquela cultura, faço parte, carrego no sangue, na prática cotidiana, esta cultura Shwabo, que fica de referência, ou cultura Shop, Tsonga, qualquer que seja, em qualquer lugar que nós estejamos no mundo, podemos ir para a Noruega, podemos estar em Tete, mas as fronteiras são porosas e carregamos sempre, de alguma maneira, esta herança colonial e que nos leva a questionar, porque muitas vezes não se tem atenção a estas diversidades. Sandra fez referência
a um ponto importante que é a diversidade versus homogeneização, e é isso que nós queremos fazer. Queremos chamar a atenção que a diversidade é uma riqueza, mas que não mate, não é? Quando se discute do epistemicídio, não é porque nós não reconhecemos a diversidade, queremos reconhecer a diversidade, mas chamando a atenção que existem outras vozes, outra maneira de pensar, outros lugares, e como é que esses lugares são ocupados. Então, e aí falamos da injustiça cognitiva no campo do feminismo, muito bem foi dito aqui pelos nossos intervenientes sobre a dificuldade de entender este conceito, como é que ele é interpretado. A Carmelisa fez referência à questão da língua e da tradução dos conceitos. Kátia chama atenção ao dilema no campo dos direitos das mulheres, a preocupação pela transformação social. Acho que estes encontros, estes debates são importantes para superarmos estas tensões e também chamar a atenção que devemos superar, não é ousadia, não é preciso coragem, concordo contigo, Sandra, este conceito de luta, mas vamos pensar como algo não dicotómico em termos de conceito de luta, não no sentido negativo, mas para algo que seja positivo. Acho que é interessante e que seja construtivo, porque também da experiência de desconforto nós aprendemos, não é? Tornamos-nos fortes e reagimos em função do desconforto. E, mais uma vez, para referir que as fronteiras são porosas, nós transcendemos, passamos as experiências das colegas que falaram muito bem de buscas de outras experiências, por exemplo, na África, de outras teóricas feministas, noutros contextos, que nos ajudam a ler e a situarmos-nos e a entender e a fazer sentido das coisas. Há desafios, sim, nos recursos para as pesquisas. Gostei muito também da ideia do que, quando não há aqueles recursos que nós pensamos que sejam os fundamentais para a máquina funcionar, na verdade, temos que olhar para outros recursos. Portanto, aqui também abrimos o leque de possibilidades de pensar que existem muitos recursos. Os recursos são estes humanos que nós temos, são estas outras nuances e possibilidades de começar a criar em conjunto, como muito bem foi dito. É preciso pensar juntas, e eu quero fechar esta sessão dizendo que há muitos caminhos, nós avançamos, precisamos de continuar a pensar juntas, estarmos juntas para pensar, estarmos juntos para pensar. Uma salva de palmas para as nossas oradoras. Obrigada à presença de todos e vamos continuar a pensar e a construir juntos. Obrigada, Esmeralda. Desculpem-me, é suposto eu moderar uma sessão seguinte, o painel seguinte aqui nesta sala, e eu só queria uma orientação por causa do tempo. Vai ser agora? Vamos parar? Como é? Vai ser agora, então. Já. 5 minutos de intervalo, ok? E obrigada. Voltem, porque é uma continuação desta conversa.
e será bem mais interessante do que o nosso. Então, por favor, voltem. Quem se aborreceu, não perca a esperança, voltem que será mais interessante. Tudo bem? Ai, que bom. Tiramos uma foto? Vamos.